Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eu os saúdo com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que invade nosso coração e nos mantém firmes na fé do Senhor. Nós estamos aqui na classe dos adultos e vamos analisar agora, refletir sobre saudações. Esta é a lição 4, foi elaborada pelo pastor Ricardo Oliveira César e eu vou compartilhar com vocês. A base da nossa lição está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 1 a 16. Um texto devocional que iniciaremos a lição por ele, está na segunda carta de João, nos versículos de 1 a 13, no seu único capítulo. E também uma chave em terceira epístola de João, no seu único capítulo, versículo 15. Os alvos que nos propomos a alcançar é entender e viver o amor fraternal, refletir a respeito da sua atitude em relação aos irmãos, expressar visivelmente o amor pelos irmãos. Vamos à chave desta lição. Terceira carta de João. Ele, dirigindo-se a um amigo particular muito querido, ele termina a saudação assim: a paz seja com você. Os amigos daqui reenviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Nova tradução na linguagem de hoje. Então, vamos entender o que é saudação, a sua importância. Michaelis, o dicionário, diz que é uma palavra, um gesto ou expressão de cumprimento, demonstração de cortesia, respeito, admiração ou reverência. Como é a saudação na sociedade? Todos os grupos esparsos no nosso entorno, eles têm um modo próprio de se saudarem uns aos outros. É um reconhecimento de que pertence a um mesmo grupo, pode ser étnico, cultural, religioso, e então nós temos vários exemplos. A Umbanda, um segmento religioso derivado da África, tem a sua própria saudação. Eu creio que você já deve tê-la ouvido. Há um movimento antigo, em 1930, 100 anos atrás, praticamente, que se alastrou pelo Brasil e chamava-se integralista. E eles tinham uma saudação muito própria. Mas eu estou me referindo a esse movimento porque há resquícios deles, até agora, no nosso ambiente político. Existe também a saudação maçônica, que é secreta, é uma chave para que os membros dos grupos se reconheçam uns aos outros. E a nossa tradicional saudação familiar. Olá, tudo bem? Ok? Mas sempre indica o pertencimento ao grupo específico, a comunhão entre os membros e respeito também à liderança. Mas nós vamos falar sobre saudação no ambiente cristão, nas comunidades cristãs. Será que existe uma saudação específica, oficial, para os membros da comunidade cristã? Será que deveríamos aceitar uma única forma ou fórmula de cumprimento? Definição, então. O que seria saudação cristã? Eu vou ler o texto da lição. Saudarmos-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para os outros. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades para se comunicarem. Ou seja, você vê
observa a presença de um amigo pertencente à mesma igreja, é seu dever para manter a força do seu grupo, da sua comunidade evangélica, cumprimentá-lo. Afinal de contas, o não cumprimento em certas regiões do mundo é tido por uma ofensa muito séria, muito grave. Vamos uma rápida observação nas saudações do Antigo Testamento. Você pode ver à sua direita aí uma palavrinha em hebraico. É bem conhecida e bem pronunciada, embora nem todos, nem eu conheço o hebraico de uma boa forma, mas o que está escrito ali é Shalom. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra na igreja? Shalom. Ou então Shalom Aleichem. O que é? Shalom é utilizada no Antigo Testamento 250 vezes, em 213 ocasiões diferentes. Mas, desse total, 25 são usadas diretamente como saudação. Ou seja, o costume, a herança hebraica, o costume judeu é que se cumprimente uns aos outros. Era imprescindível que a pessoa, ao cruzar, encontrar com um amigo, com amiga, cumprimentasse pelo menos uma vez com Shalom, paz. Era tido como uma bênção. A outra palavrinha, outra expressão que eles gostavam muito era Shalom Aleichem, que significa paz sobre vós. Você pode inverter também, sobre vós a paz. Esta saudação tinha o significado de desejar uma grande bênção, saúde completa. Veja só como era importante. Temos uma história de José, do Egito, que nós chamamos, mas era entre os 12 tribos, foi aquele que sofreu uma discórdia tremenda, um preconceito que quase o levou à morte, mas foi vendido como escravo para os senhores egípcios. E muitos anos após, praticamente 20 anos após, os seus irmãos se encontram com ele sem saberem, sem o reconhecerem. E José fez algumas manobras para reter os seus irmãos. Mas o que invadiu o seu coração não foi o ódio, não foi a vontade de vingança, foi a vontade de lhes desejar Shalom Aleichem na sua linguagem. Paz seja convosco. Então, em vez de descontar a sua ira, José ministrou bênçãos sobre os seus irmãos. É nesse sentido que queremos continuar a nossa reflexão. A saudação de uns com os outros derrama bênçãos dos céus sobre nós e sobre a nossa igreja. Agora, falando diretamente de Igreja de Cristo, nós temos uma série, uma quantidade às vezes enorme de comunidades cristãs, algumas pequenas, outras grandes, e cada uma se acha no direito de rotular, de selar a sua identificação de uns para com os outros através de uma saudação específica. Vamos pensar só um pouquinho sobre isso. Então, algumas formas de saudação foram transformadas em dogmas, isto é, regras impositivas. Está na Bíblia, é para ser assim, as outras não estão erradas. Não, não é bem assim. Vamos nos empenhar. Essa nossa reclusão sanitária talvez nos ajude a repensar o nosso modo de agir, a nossa maneira de agir para com os nossos irmãos, mesmo que não pertençam à nossa comunidade. Então, uma expressão que é usada em algumas igrejas é saudar uns aos outros com um ósculo santo. Que é isso? Beijo. O beijo no cumprimento. Nós temos exemplos muito variados no Antigo Testamento. Não é uma forma de saudação da igreja dos primeiros tempos. Era uma tradição entre o povo oriental. Nós temos que José, que mencionamos agora,
depois de revelar-se aos seus irmãos, ele os abraçou e os beijou. Também temos o exemplo de Davi, que usou essa saudação muitas vezes. E vários personagens. Mas no Novo Testamento, deu-se continuidade ao que era agradável, ao que era santo, que era tido como respeito. Ósculo santo. Romanos capítulo 16, versículo 16, é a nossa base de estudo de hoje, também termina assim. E temos outras citações, como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 20, segunda carta de Paulo, novamente aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 26, e a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Então, reforçando, era a tradição no Antigo Testamento, Shalom, Shalom Aleichem, o beijo, o ósculo, tido de maneira respeitosa. Os sacerdotes recebiam o beijo na sua longa barba e os homens na face. Então, tradição santa, tradição bendita. É hoje? Não. Por motivos que, óbvios, não é muito praticada na comunidade evangélica. Mas mesmo assim, não é pecado, não é proibido, desde que estejamos na graciosa paz de nosso Senhor. Continuando, mais uma vez, Shalom. É muito linda esta saudação. Vamos lembrar que era a saudação também de Jesus aos seus discípulos. Ele, em Mateus capítulo 10, versículo 13, saúda os seus discípulos. Quando, após a sua ressurreição, ele adentra a casa onde os seus discípulos estavam reunidos, ele também os cumprimenta com Shalom Aleichem, paz seja convosco, seja sobre vós. E Jesus, mesmo tratando com aqueles que não mereciam respeito da sociedade judaica, ele os saudava com a paz. Eu menciono aqui a saudação de Jesus à mulher hemorrágica, descrita lá no livro de Marcos, capítulo 5, 34. Jesus estava indo socorrer uma adolescente que estava à beira da morte e, de repente, essa mulher, naquela aglomeração, ela se infiltra no grupo, toca Jesus e recebe a bênção, recebe a cura. Foi um escândalo para os judeus, porque eles sabiam que aquela mulher era impura cerimonialmente. Mas Jesus os repreende e elogia a fé daquela mulher. E ele cita essa saudação de despedida. A tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher que trouxe o vaso de alabastro cheio de perfume e derramou aos pés de Jesus e os beijou e os enxugou com os seus cabelos. Isso está descrito em capítulo 7 de Lucas, versículos 50. E também capítulo 8, versículos 48, mesmo Lucas, refletindo a mulher hemorrágica. Mas o que me chama a atenção que muitos pregam sobre o vaso de alabastro, é que Jesus foi convidado por um fariseu, foi à sua mesa de refeições, que naquela época não era como a nossa, era preciso se inclinar, os pés ficavam mais para fora, e aquela mulher aproveitou-se dessa posição para ungir, derramar o óleo e beijar os pés de Jesus. Houve um escândalo. Aquele fariseu disse, será que este aí não entende que essa mulher é pecadora, ela não pode fazer isso? Jesus, compreendendo o coração daquele fariseu, ele disse, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu ósculo, um beijo. Você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta aqui está lavando meus pés com óleo, com azeite precioso e beijando os meus pés. Essa atitude de beijar os pés era talvez um pouco comum nos antigos impérios, quando os servos adoravam os seus senhores como se deuses fossem,
ou respeitavam reverencialmente. Era o que estava acontecendo ali. A saudação implica nisso, e reconhecer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Continuando com saudações na Igreja de Cristo. Herdamos paz do Antigo Testamento, mas Cristo nos ensinou a graça. Então, vamos partir por uma outra forma de saudação. Nós temos aí o ósculo e vamos entender uma outra fórmula, né? Essa muito usada por Paulo. Já citei, paz seja convosco, Jesus com os seus discípulos, vamos para frente. O Deus da paz seja convosco. Onde estão citadas essas saudações? Filipenses 4 e 7, Colossenses 3, versículo 5, Romanos capítulo 15, versículo 33. Então, saudarmos com o Deus da paz seja convosco é bíblico. Faça isso. Mas há uma outra saudação. Olha quantas referências nós podemos encontrar dessa próxima saudação. Graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nós não a utilizemos com frequência devido à sua extensão. Os ocidentais são muito afobados, agitados, querem as coisas prontas, né? A fast food, é a entrega imediata, mas é bom de vez em quando nós pararmos e analisarmos. Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios 3 e 5, Gálatas 1 e 3, Efésios 2 e 14, Filipenses novamente no capítulo 1, versículo 2, Colossenses 1 e 2, 1 Tessalonicenses 1 e 1, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3 e 16. Vem três citações aí em vermelho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 4. E prossigamos. Filipenses 1 e 3. Eu tinha colocado 1 e 2. Agora 1 Pedro 3 e 11. E Apocalipse 6 e 14. 14 vezes esta saudação é mencionada. Graça e paz da parte de Deus, se quisermos resumir. Por que é tão importante assim? Eu ia esquecendo. Essas saudações em vermelho é porque há a inclusão da palavra misericórdia. Todas elas fazem parte do vocabulário de Deus. Então vamos imaginar que antes as pessoas não conheciam a graça, conheciam somente a paz que tinham quando adoravam a Deus e amavam uns aos outros. Mas o Senhor Jesus veio nos trazer a graça da parte de Deus. Sem graça nós não temos paz. É possível entender isso? Eu posso desejar a paz, eu posso desejar ou oferecer o meu ósculo, mas isso é devido à graça que Deus nos ministrou através de Jesus Cristo. Então você pode escolher qualquer uma, qual que é melhor. Todas elas para mim são bonitas e boas, mas o que elas refletem é mais importante. Elas refletem que nós amamos uns aos outros, que temos comunhão uns com os outros, que nos aproximamos. Nós não podemos dar essa saudação de longe. Nessa pandemia é possível que nós tenhamos que fazer isso, mas pegue o seu celular, o seu telefone, agradeça ao seu irmão pela amizade e o cumprimente com uma dessas saudações. Se você não quer nenhuma dessas, use outra, desde que seja alicerçada na Bíblia. Qualquer outra saudação bíblica, só não deixe de usar.
Por quê? Porque quando nós deixamos de cumprimentar o nosso irmão, como passamos por ele na rua e nos desviamos de calçada ou de olhar, nós estamos cometendo uma falta grave, um pecado, nós estamos tendo preconceito, nós estamos tendo uma rejeição. Então, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 15, na parte B, não destruas por causa da tua comida, eu substituo por saudação, aquele por quem Cristo morreu. Esforce-se para manter a união. E também porque uma saudação indica o caráter e a natureza do grupo ao qual a pessoa pertence. Você quer dar uma boa ideia da sua igreja, do seu grupo familiar, você quer dar uma boa impressão sua, cumprimente, e principalmente com uma saudação bíblica, para que a pessoa veja que você pertence àquele grupo que um dia vai herdar a vida eterna. Então, encerrando essa parte, a graça foi dada a nós e por isso temos paz. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, fomos justificados pela fé, por graça, sem merecimento, e por isso temos paz com Deus. O autor sugere 4 diretrizes de saudação, ou seja, 4 referenciais de saudação. As pessoais e individuais. Nós já demos alguns exemplos aqui, mencionamos, mas vamos ver na Bíblia. 3 João, versículo 15, que já mencionamos, é o nosso versículo-chave. A paz seja com você, saúde os amigos daí, um por um. Era saudação a Gaio. Há muitos Gaios, é um nome muito comum nos tempos do Império Romano. A carta de Paulo aos Romanos, versículos 1 a 16, nosso texto base, Paulo cita nominalmente 25 pessoas e mais 2 relacionadas bem próximas, uma irmã e a mãe de uma, por quem ele tinha profundo respeito, profundo amor. Não é possível nós lermos completamente o livro de Romanos. Nós vamos fazer algumas citações. Mas dos 16 capítulos da carta aos Romanos, Paulo dedicou somente um, eu digo, todo o contexto do capítulo 16, na saudação. Isso indicava do coração de Paulo atenção para com o próximo a ele, a quem ele respeitava. Para nós também, atenção com o nosso próximo. Então, não é papel apenas do pastor ou da equipe de recepção. Também é de cada um. Todos pertencem à mesma comunhão, à mesma graça, ao mesmo amor, à mesma igreja. Fomos chamados para sermos filhos de Deus. Uma sugestão, temos o WhatsApp, o via áudio, se você tiver um tempinho, vídeo, telefone, há alguns meios de nós driblarmos, esta pandemia que nos oprime e nos faz ficar dentro de casa. Talvez com um objetivo, pensar e repensar as nossas atitudes para com o nosso irmão na fé, sem excluir absolutamente os nossos amigos, aqueles que nos são caros, mesmo não pertencendo ao nosso círculo de amizades cristãs. Afinal, a sociedade é o campo onde devemos ministrar o amor de Deus. Ajude aqueles que não têm essa facilidade e coopere então para a unidade do corpo de Cristo. A segunda diretriz de saudação é saudações oferecidas com imparcialidade, ou seja, não rejeitar, abraçar, expandir, sem nenhuma rejeição. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 e 3, fala sobre
uma saudação à igreja que estava em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, sabe? Porque a igreja de Corinto tinha problemas sérios que seriam tratados nesta epístola. No entanto, Paulo não excluiu ninguém da saudação. Embora ele tivesse que disciplinar alguém mais severamente, este alguém estava incluído nessa graça, nessa paz de Deus e de Cristo. A terceira diretriz de saudação são a saudação mais formais. Eu até fazia alguma confusão entre formal e formalidade. Parecem, mas tem umas pequenas diferenças. Então, procurando lá no Micaelis, ele informa que formal é claro ou real, evidente, que não suscita dúvidas. Lá no Aurélio ainda acrescenta o que é manifesto, o que é genuíno, o que é convencional. É diferente de formalidade que se atém a regras. Carrega os sentidos que já mencionei, mas atém à observância de regras. Vamos dar um exemplo extraído do texto base, no versículo 12. Saudações a Trifena e Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Nova tradução na linguagem de hoje. O que acontece naquele grupo imenso de cristãos em Roma? Mas ele seleciona alguns que lhe são mais caros. Por quê? Paulo reconhece aqueles que se esforçaram, aqueles e aquelas que foram acolhedores, os que prestaram socorro a ele e a sua equipe. Cita, como já disse, 25 nominalmente, além de várias famílias e pelo menos 3 casas que acolhiam igrejas. Na lição passada nós mencionamos os problemas da comunidade judaica em Roma. E houve consequências. Mas vou dar uma menção honrosa. Não consta da lição, mas me toca o coração. Áquila e Priscila, mencionados no texto base, nos versículos de 3 a 5. 3, 4, 5, 3 versículos só para Áquila e Priscila. Atos 18, versículos 2 e 3, nos narra que eram de outras regiões. Eu vou ler aqui. Versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E o que Paulo encontrou nessa família? Ele encontrou alguém que tinha imenso amor pelos irmãos. Alguém que sabia acolher. Posso estar enganado, mas parece que eu mencionei na aula passada esses 2 amigos, esses 2 irmãos. O escritor romano Suetônio afirma que a causa dessa expulsão foi um tumulto entre os judeus. Tumulto esse que nós mencionamos também, a questão de aceitar-se uns aos outros. Isso está registrado em Atos capítulo 18, versículos 5 a 7 e em outros lugares também. Os judeus duros de coração não reconheciam como sendo da sua comunidade aqueles que aceitavam Jesus. Mas aqueles que aceitavam Jesus formavam outras comunidades cheias de graça e paz e poderiam se saudar uns aos outros dessa forma. E Priscila e Áquila são conhecidas ou conhecidos pelo
pelo amadurecimento das Escrituras, pelo acolhimento de igrejas, hospedagem e discipulado. Foram eles os mentores de Apolo em Corinto, que recebeu instruções deste casal. E então, alguns anos depois, após a morte de Cláudio, eles puderam retornar a Roma. E Paulo, então, está se comunicando com elas dessa forma. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita aproximadamente no ano 57, ou seja, 8 anos após este encontro lá em Corinto. Eu consegui essas 3 gravuras para lembrar a atitude desses irmãos em Cristo, que com certeza veremos na glória. A primeira gravura, do lado esquerdo, mostra o trabalho deles fabricando tendas, juntamente com Paulo. Paulo, Áquila e Priscila trabalhavam para se sustentar, mas também incluíam como primordial a sua ação de evangelizar. A segunda figura é um retrato do seu acolhimento. Não sei quem representa, mas é recebendo em suas casas. Eles não se recusavam. E a terceira, então, é o discipulado. Áquila e Priscila, com os pergaminhos nas mãos, ministrando a palavra a um visitante. Quarta diretriz que podemos analisar: saudações negadas. Isso me assusta, negar uma saudação a alguém. Como pode um cristão fazer isso? Não seria contrário à lei do amor? Mas há uma razão, vamos ver. Carta de João, a segunda carta, no versículo 10 do seu único capítulo. Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino de Cristo, que ele menciona no versículo 9, não o recebam em casa, igreja, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Não se trata de preconceito, não se trata de repúdio, mas trata-se de uma defesa da igreja contra os falsos mestres que tinham sido denunciados por Paulo, por João, por Pedro, por Judas e até mesmo previstos por Jesus. Com a imensidão dos novos convertidos, muitos aceitavam o evangelho, mas logo tidos por inteligentes, sábios, mestres na filosofia grega, eles começavam a examinar aquelas novas mensagens de um outro ponto de vista. Não preservavam a doutrina dos apóstolos, como a igreja fez no passado, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como vemos no capítulo 2 de Atos e 4 também. Eram chamados de agnósticos. Mesclavam a mensagem do evangelho com a filosofia grega, com o misticismo, e se apresentavam como apóstolos e mestres. Paulo teve intensa luta contra eles. Paulo teve 2 lutas contra os agnósticos, que nós estamos mencionando agora, e contra os judaizantes. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque essas pessoas estão entrando no nosso meio novamente. O YouTube tem espalhado teorias sobre o Evangelho, achados arqueológicos, eles são utilizados como prova, entre aspas, de que o nosso Evangelho descrito aqui na nossa Bíblia não é completo. Então João recomenda: não saúdem, não recebam, não se tornem participante dos seus ensinos. A carta de Judas, apesar de ter um capítulo só, mas todos os 25 versículos desta carta delatam, repudiam, chamam a atenção da igreja. E Judas começa com aquela citação: eu queria escrever sobre a graça que me foi ministrada, mas eu sou obrigado a escrever sobre aqueles que, se dizendo crentes, infiltram nas nossas igrejas e transformam e transtornam e alteram o Evangelho de Jesus.
Então Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 15, menciona que estes iriam entrar no rebanho de Jesus como lobo vestidos de ovelha. Por externo, pelo exterior, é irmão, vamos cumprimentá-los, vamos recebê-los em casa. E lembro que as igrejas reuniam-se de casa em casa das pessoas mais aquinhoadas, mas eram contaminadas por esses lobos. Vamos quase para a nossa finalização. Chegamos ao fim. Qual o valor desse mandamento? É muito grande. Cumprir a saudação ajuda a criar um ambiente de amor, de paz, de afeto fraternal, de identificação do corpo de Cristo. A saudação baseada nos princípios bíblicos mantém a Igreja de Cristo forte e operante. Alimenta o corpo de Cristo. Paulo reclama que determinada igreja só se alimentava de leite, na sua metáfora, né? Ou seja, de coisas simples. E Paulo queria ministrar coisas mais profundas e ele não podia por causa da falta de alimentação das escrituras naquela igreja. Então vamos cumprir este mandamento, estar juntos, saudarmos, porque é importante. Termino essa lição de hoje saudando-vos. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Que a paz de Deus esteja sobre nós e nossos filhos e nossos pastores. Que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E que não nos discriminemos por causa de fórmulas de saudação, mas procuremos uma saudação escrita na Bíblia, revelada pelo Espírito Santo, para nos abraçarmos mutuamente. Pai bendito, ministra no nosso coração mais alguma coisa, ou tantas coisas que deixamos de lado, Senhor. Esta lição é para a igreja dos nossos dias, isolada, recrutada pelo coronavírus, mas continua com graça, continua com paz. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito cheio desse sentimento. Em nome de Jesus.